O Nossa Cultura está no Museu Nacional Grão Vasco, estamos na Sala da Diáspora e estamos a admirar uma belíssima tapeçaria, um pano de armar do século XVII que vem da China, tem cerca de 2 metros e pouco de largura, por quase 2,5 metros, 3 de altura, diria eu, sobressaem os tons terra, o azul, um tom de verde mais pálido, mas não me vou alongar muito. Quem nos vai descrever melhor os mistérios deste pano de armar é o Nuno Lopes, que está aqui connosco, trabalha aqui no Museu Nacional Grão Vasco. Olá, Nuno. Pedia-lhe que fosse um bocadinho os olhos de quem está lá em casa, para que não estão a ver, mas que através das suas palavras vejam esta tapeçaria. Olá, António. É com todo o gosto, tenho o gosto de lhe explicar esta fantástica tapeçaria do século XVII, feita em linho, seda e fio de papel dourado laminado. Ou seja, só por estes materiais com que este pano de armar é feito, dá para ver a riqueza e o trabalho incutidos nele. Este pano de armar, como o nome diz, de armar, ou seja, era de ser colocado numa parede e não no chão como uma tapeçaria. Numa parede de uma casa com algumas posses, não era numa parede qualquer. Exatamente. Este tipo de pano de armar apenas as classes mais altas, mais nobres, com mais estatuto e com mais capacidade teriam uma obra destas em sua casa, que normalmente seria colocada numa sala, num salão, algo que lhe desse toda a visibilidade e o esplendor deste pano de armar. E olhando para ela, o que vemos são sobretudo elementos da natureza, seja plantas, sejam animais. Exatamente. Desde fauna à flora e a criaturas mitológicas que fazem uma fusão entre o Oriente e o Ocidente, o que é realmente algo notável. No centro, o que é que temos? Quando olhamos para a tapeçaria, vemos logo no centro uma planta, uma flor cor-de-rosa. Que flor é esta? Essa flor que está em grande destaque neste pano de armar é a peónia. É uma flor muito, muito conceituada na cultura chinesa, tem um significado muito profundo para a cultura chinesa, o qual vem de uma lenda. Já agora, qual é essa lenda? Havia um médico grego chamado Pian que tinha a capacidade de curar os deuses. Esses deuses, um deles, Plutão, precisou dos seus cuidados médicos. Pian curou com uma raiz de peónia. Derivado aos seus atos, outro deus invejoso tentou matá-lo. Por compaixão, Plutão transformou a Pian em peónia. Certo. E outros elementos típicos chineses que vemos aqui e que sobressaem são os dragões, que neste caso são azuis. Exatamente, o dragão azul. Ou seja, o dragão azul na ornamentação chinesa tem o significado de o augúrio do verão, ou seja, as boas-vindas e a felicitação pela estação do ano, o verão. Se olharmos atentamente para este pano de armar, nós vemos 4 dragões azuis. Mas se nos aproximarmos, vamos aproximar dele, eles parecem iguais, mas há aqui um que está no canto inferior esquerdo que tem uma diferença. Qual é, Nuno? Ora, muito bem. O dragão já por si é a imagem do imperador há muitos séculos. Só que essa imagem foi reforçada com o próprio símbolo do imperador gravado na própria testa do dragão, dando assim uma força e uma certa relevância ao poder imperial chinês. Mas não temos apenas elementos orientais, olhando para os restantes elementos da flora e da fauna, encontramos aqui outras regiões do mundo. Quais são? Temos aqui desde a África, posso desde já apontar ali aquele elefante em baixo dotado de uma grandes presas. Por isso é que sabemos que é africano e não indiano. Ora, exatamente, muito bem. O elefante africano é dotado de umas grandes presas e de umas grandes orelhas, coisa que o elefante indiano já não possui. É mais pequeno em tamanho, o tamanho de orelhas e o tamanho das presas. Outros elementos, estamos a ver o quê? Coelhos, será? Exatamente, temos desde coelhos, libelinhas, borboletas, ou seja, já são animais um bocadinho de um espectro mais geral. Ou seja, a fusão entre Oriente e Ocidente pode-se um bocadinho ligar por estas. Por alguns elementos neutros que fazem esta ligação entre o Oriente e entre o Ocidente. Como é que se conserva durante quase 4 séculos uma peça destas? Isto não é uma... podia-se pensar que seria uma peça que poderia estar comida pelo bicho, estragada pela umidade, mas ela está em bastante bom estado. É assim, isto vai já desde os princípios desta casa, de conservação que nós temos pelas nossas peças e os cuidados em termos de temperatura, de umidade, e todos estes cuidados ao longo deste tempo todo têm mantido este pano de armar num estado fantástico
e pronto, e que assim pode estar exposto ao público e apreciarem esta maravilha que realmente é fenomenal. Um excelente motivo então para que os nossos ouvintes se desloquem até ao Museu Grão Vasco para admirar este pano de armar, tal como nós fizemos hoje neste episódio do Nossa Cultura.